E aí, galera, tudo bem com vocês, né? A aula de hoje vai ser sobre as características gerais e classificação das plantas, né? Onde a gente vai falar das plantas sem sementes, que seriam as briófitas e pteridófitas, e a gente também vai falar das plantas com sementes, que seriam as gimnospermas e angiospermas, beleza? Então, para a gente começar, a gente sabe que as plantas elas pertencem ao reino plâncton, né? Que são seres autótrofos, né? Que eu já falei até disso com vocês, né? Em outra aula, no caso, né? Que a gente falou, no caso, das características dos seres vivos, né? Sobre adaptações, né? Então, a gente sabe que as plantas são seres autótrofos, né? Que eles produzem o seu próprio alimento, né? No caso, as plantas elas vão conseguir produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, elas também são seres pluricelulares, certo? Às vezes eu acho que vocês devem estar se perguntando, professor, mas o que é um ser pluricelular? Bem, primeiramente, para ser considerado um ser vivo, ele vai ter que possuir célula, né? Célula vai ser a unidade básica da vida. E todos os seres vivos, eles possuem célula. Alguns possuem mais de uma célula e alguns vão possuir apenas uma célula. Um exemplo de um ser vivo que possui apenas uma célula, no caso, seria as bactérias, né? E as plantas, né, e agentes, seres humanos, possuem mais de uma célula, trilhões de células até, no caso, né? E a gente, então, é chamado de pluricelulares, porque possuímos mais de uma célula. Então, são seres que possuem, né, mais de uma célula e vão apresentar uma clorofila, né? Essa clorofila vai ser um pigmento que vai estar em uma organela chamada de cloroplasto. As células, no caso animal e vegetal, elas vão ser parecidas, mas as células vegetais elas vão ter algumas características a mais, porque vocês sabem, as plantas elas realizam fotossíntese, então elas vão precisar dessa organela chamada cloroplasto, né? E nessa organela vai estar esse pigmento que é chamado de clorofila, né? Que ele é responsável, no caso, por fazer a fotossíntese e assim gerar o alimento da planta, que seria a glicose, né? Então, a célula vegetal ela também apresenta uma parede celular, exatamente, ela vai possuir uma parede celular que vai dar uma maior resistência a essa célula, beleza? Então, ela vai dar proteção à membrana plasmática e resistência a essa célula. Aqui na imagem abaixo a gente pode ver, né, que a nossa célula vegetal, né, a gente vai ter um núcleo onde vai estar o material genético, retículo endoplasmático, né, que esse retículo endoplasmático faz o quê? Ele transporta substâncias, né? Vamos ter o complexo de Golgi, que ele pode armazenar substâncias, e aqui a gente tem a parede celular, que vai dar uma maior resistência e vai proteger a membrana plasmática da célula. A célula vegetal ela também vai possuir um vacúolo, né? Que esse vacúolo vai ser responsável por armazenar substâncias e também fazer a digestão intracelular. Então, aqui, esse vacúolo ele vai armazenar algumas substâncias, como também a água, né? E ele faz a digestão celular. Então, ele coloca alguns resíduos para fora da célula, beleza? Então, isso é só a parte inicial para a gente entender, né, como é que se comporta a planta e como seria, no caso, a célula da planta, né? Então, as plantas elas vão poder ser classificadas em 4 grupos, né? E os critérios para essa classificação, no caso, são, no caso, a presença de tecidos vasculares, né? Esses tecidos, eles vão ser responsáveis por transportar água e nutrientes. Toda planta, pessoal, quase toda planta, tecnicamente, né? Vai ter tecido vascular. Mas a gente vai ter aí exceção. Tem um grupo de planta que não vai ter tecido vascular. A gente vai dizer que ela é avascular. O A vem de negação, o primeiro A. Então, ela é avascular. Esse tecido ele é responsável por transportar água e nutriente para a planta, né? E esse tecido ele é bastante importante. Por quê? Algumas plantas, no caso de grande porte, né, ela vai possuir uma determinada altura por conta desses tecidos. Esse tecido ele vai sair da folha, passar pelo caule, né, da planta, passar pelo tronco, chegar nas raízes, e nas raízes eles vão conseguir captar água e nutriente,
né? É ele que é o responsável por essa captação de água e nutriente. Então, ele vai levar água da raiz até as folhas, beleza? Então, as plantas, né? Vocês vão ver mais na frente que as plantas que não vão possuir esses tecidos, elas não vão ser de grande porte, vão ser muito pequenas, beleza? Então, outros órgãos que podem caracterizar esses quatro grupos, né? No caso, seriam os órgãos vegetais, como as folhas, as raízes, os caules, frutas e sementes, né? Os tecidos vasculares formam os vasos condutores de seiva, que seriam o que eu estava falando aqui agora para vocês, né? Então, esses vasos condutores de seiva, ele vai servir para alimentar a planta, né? E essa seiva, ela vai poder ser dividida em uma seiva bruta, quando são absorvidos pelas raízes do solo, no caso, né? E a seiva elaborada, que são, no caso, ela é composta por glicose, que vai ser produzida pela fotossíntese. Bem, a seiva bruta, né, no caso, vai ocorrer nas plantas que vão ter esses vasos condutores de seiva. Eles vão conseguir, né, pegar a água e esses nutrientes que vai ser essa seiva bruta. E a elaborada vai ser através da fotossíntese, né? Que como resultado final da fotossíntese, o produto vai ser a glicose, beleza? E aqui tem essa divisão no livro de vocês, né? As plantas sem sementes, né? Que vão se dividir em briófitas e pteridófitas, né? E as plantas com sementes, né? Que vão se dividir em gimnosperma e angiosperma. As briófitas, elas não vão ter vasos condutores, por isso elas não alcançam grandes tamanhos, Lembra que eu acabei de falar que algumas plantas que não têm os tecidos vasculares, né, no caso, né, como os vasos condutores de seiva, por exemplo, elas não vão conseguir alcançar um tamanho muito alto. Ah, por quê? Porque esse transporte nessas plantas que não têm esses vasos condutores de seiva vai ser muito lento, né? Ao contrário das plantas, né, que têm o vaso condutor, que ele vai transportar muito rápido, né? Esses nutrientes e a água vai chegar muito rápido às folhas. Isso vai fazer com que essa planta se desenvolva mais, né? As pteridófitas também é o primeiro grupo das plantas, né, que vão apresentar os vasos condutores de seiva, né? Se vocês prestarem atenção, as briófitas, então, aqui elas já são praticamente as primeiras plantas, né, a conquistar a superfície terrestre. Isso é muito legal, né? É uma adaptação, são aquelas plantas mais antigas, né, que elas conseguiram, né, já alcançar a superfície terrestre. Mas vamos lá. As gimnospermas, elas não vão ter flores nem frutos, né? Além disso, geralmente elas são de porte, né, elas já são de um porte grande, né, no caso, elas não vão ter flores nem frutos, vão apresentar sementes e já vão ser de um porte maior, né? E as angiospermas, elas são plantas com sementes, elas vão apresentar flores e frutos também. Então, as plantas sem sementes, no caso as briófitas e pteridófitas, elas são plantas que se desenvolvem, galera, em ambientes úmidos. Essas plantas, elas vão adorar ambientes que são úmidos e ambientes que possuem sombra. Ah, por quê, professor? Gente, notem que essas plantas, elas são as primeiras, né, a alcançar a superfície terrestre e no caso das briófitas, né, principalmente, elas não podem viver direto no sol, porque senão elas iam secar. Elas precisam estar em um ambiente, no caso que seja úmido, porque elas não têm vasocondutores de seiva, então em um ambiente úmido ela ia ter água sempre ali, né, para passar essa água de célula em célula, beleza? E elas não vão estar no sol, vão estar em locais com sombra. Por quê? Porque assim não vai ocorrer tanta transpiração, né? A água não vai evaporar tanto delas, entendeu? Elas não vão perder tanta água para o meio ambiente. Então, a reprodução dessas plantas ocorre por uma alternância de geração. Quando eu falo alternância de geração, eu quero dizer que a gente vai ter dois tipos de reprodução, né? Vai ter duas fases. Uma fase que é assexuada
e uma fase sexuada. Na fase sexuada, a gente vai ter um gameta feminino e a gente vai ter um gameta masculino. Vamos ter dois gametas. Na fase assexuada, não. Nós vamos ter o que chamamos de esporos, que não vai ter um sexo definido, não vai ser nem masculino nem feminino. Beleza? Então, seguimos. A fase assexuada é o processo reprodutivo que não envolve células reprodutoras. No caso, não vai ter um gameta feminino separado de um gameta masculino, né? São chamados apenas de gametas. Os descendentes gerados terão material genético igual ao dos pais. Então, no caso, uma planta que ela for assexuada, ela vai ser igual à outra, né? Igual mesmo, até o material genético vai ser o mesmo. E uma planta sexuada, no caso, o processo reprodutivo em que há envolvimento de gametas, um masculino e um feminino, os seus descendentes vai ter um material genético diferente dos pais. Por quê? Porque o gameta masculino e o feminino, quando ocorrer a fecundação, vão trocar material genético. Então, né, o material genético vai ser diferente dos seus descendentes, beleza? Seguimos. E aí a gente vai falar das briófitas, né? As briófitas, elas vão ser plantas pequenas, galera, né? Então, geralmente com poucos centímetros, né, de altura, que vivem, né, preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Por quê? Essas plantas, se a gente for pensar, foram as primeiras plantas a conquistar a superfície terrestre, né? Então, essas plantas, elas não têm todas as características que uma árvore, como vocês podem sair aí na rua de vocês e ver, tem. Não. Essas plantas, eu acho que vocês até já viram. Em qualquer lugar úmido ela aparece. A gente chama ela de lodo. Vocês, quando vê elas numa pedra ou em qualquer canto, numa telha que está ali num local com sombra, mas num local que sempre está sendo molhado, você vai lá e diz, ó, ali tem lodo. Na verdade, às vezes são briófitas. Beleza? Do tipo musgos, né? É o tipo que a gente chama de briófita musgo, né? Então, nesses locais que são sombreados e úmidos, elas vão aparecer em grande quantidade, porque são favoráveis, né, para elas se reproduzirem e para elas viverem, beleza? Então, elas vão se dividir em musgos, antóceros e hepáticas, né? Aqui a gente tem a presença dos musgos nessa foto aqui, ó. Esses são os musgos e essas aqui são as hepáticas e os antóceros aqui, ó, como vocês podem ver. Então, elas se dividem em esses três tipos de briófitas. Os musgos, eles vão crescer em troncos de árvores, em muros ou até rochas. É o que a gente costuma ver no nosso dia a dia, beleza? Esses musgos, eles vão poder estar nos locais onde vocês nem imaginam. Nos locais mais difíceis para se sobreviver, como na Antártica, vai ter presença de musgos. Lembra lá na nossa aula de bioma que eu citei que existem musgos no bioma da tundra? Exatamente, para vocês verem como essas plantinhas elas podem suportar diversas temperaturas, né? Desde que o local ele tenha uma boa umidade. Então, é possível encontrá-lo em quase todo ambiente, mesmo aqueles que não apresentam condições favoráveis, como por exemplo um local muito frio, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Olha a quantidade de geleiras e eles estão aqui, ó, bem bonitões. E aqui é bom, porque não tem muito sol, não tem muita luz, então eles vão se desenvolver facilmente, beleza? Vamos seguir. As características das briófitas é que elas não apresentam vasos condutores de seiva. Gente, coloquem isso na cabeça de vocês. Briófitas não apresentam vasos condutores de seiva. É por esse motivo que elas são pequenas, pois assim, né, o transporte de água é feito de célula a célula, exatamente. Se eu pegar uma briófita e eu for comparar com uma pteridófita, né? O que é que vai acontecer? A briófita ela não vai ter um vaso condutor de seiva. Então, ela não vai conseguir captar essa água, né, rapidamente e passar essa água para as suas folhas. Não, ela não vai. Então, esse transporte de água ele vai ser feito de célula a célula. Imagine só uma planta fazendo transporte de água de célula a célula, o quanto ia demorar. Se isso fosse numa planta grande, vamos dar um exemplo, numa árvore que tem aí na rua de vocês, não tivesse vasos condutores de seiva. Imagine essa árvore pegando água e fazendo esse transporte de célula a célula. Imagina até chegar na última folha do topo. Não iria chegar. E quando chegasse, o sol ia fazer com que essa água se transpirasse através da folha, né, evaporasse.
E o que é que ia acontecer? A planta ia perder a água antes dela chegar nas folhas. Aí ela ia se ressecar, né? No caso, as folhas, e iam morrer, né? Então, as briófitas, elas são pequenas justamente porque elas não têm vasos condutores de seiva, né? Então, esse transporte de água nela é mais demorado, isso faz com que elas não consigam atingir determinados tamanhos, né? O máximo que uma briófitazinha dessa pode conseguir atingir, no caso, seria 10 centímetros, né? Então, é por esse motivo que elas são pequenas, pois assim o transporte de água é feito célula a célula. Elas não vão ultrapassar 10 centímetros, não. E por não ter vasos, suas estruturas são diferentes. As estruturas dessas plantas, né, que são lindas, são bem diferentes das outras. Por quê? O fato de delas não ter vasos condutores de seiva, né, fizeram com que algumas estruturas fossem diferentes. No caso, o caule ele vai ser chamado de cauloide, né, no caso. A folha é filóide e as raízes são rizóides, né? Então a gente aqui não vai ter um caule, não. A gente não vai ter uma folha e não vai ter raiz. É diferente, beleza? Se eu colocar uma questão lá perguntando sobre as estruturas, né, e eu colocar nas alternativas cauloide, filóide, né, no caso em rizóide, e colocar lá caule, raízes e folhas, vocês não vão marcar raízes, folhas e caule, não, beleza? Essas plantas não vão possuir raiz, folha nem caule. É caulóide, filóide e rizóide. E a sua reprodução? A sua reprodução só ocorre em ambiente úmido. Ah, por quê, professor? Porque para essa planta se reproduzir, ela vai precisar de água. Sim, ela vai precisar, ela vai se reproduzir na presença de água. Então, como falei para vocês, a gente vai ter uma alternância de geração na reprodução dessa planta, que vai ser dividida em uma fase assexuada e uma fase sexuada, beleza? Na fase sexuada, a água transporta os gametas masculinos, né, até os femininos e assim ocorre a fecundação. Isso na fase sexuada. Notem, a gente vai ter dois gametas, fase assexuada, gameta masculino e gameta feminino. Na assexuada, vai ocorrer a produção e liberação de esporos. A gente não vai ter um gameta, mas esse gameta ele não vai ser masculino ou feminino, não, vai ser só um gameta, que vai ser chamado de esporo. Vai ser liberado esse esporo na fase assexuada. E esse esporo ele pode ser levado pelo vento ou pela água, que vai germinar uma nova planta. Esse esporo ele vai cair no solo e através disso vai germinar, né, lá no cantinho dela, úmido e com sombra, e vai nascer uma nova plantinha, beleza? Então, na imagem aqui para vocês, é porque não está muito boa, mas eu acho que dá para vocês ver, né? Vocês dão uma pausada no vídeo e notem. Aqui a gente vai ter a fase, no caso, que seria a fase assexuada, beleza? Vamos começar daqui. Tá lá a planta, né? A gente vai ter a presença do quê? De um esporófito. Gente, esse esporófito vai ser um talozinho, vai ser esse talozinho aqui, ó. E ele vai ter uma cápsula, né? Esse esporófito, ele vai ter uma cápsula. Essa cápsulazinha, quando esse esporófito, no caso, ele tiver mais maduro, os esporos dentro dele tiver mais maduro, vão se romper, né? Ele vai romper a cápsula. Esses esporos vão cair no chão, notem só, esses esporos vão cair no chão, beleza? E vão germinar, nascendo, no caso, uma nova planta. Isso seria a sua fase, no caso, assexuada, beleza? Aí vocês devem estar se perguntando, ah, professor, mas e a fase sexuada? A fase sexuada, nós vamos ter dois tipos, no caso, de planta, né? Os esporos, né, caíram, germinou. Vai sair uma planta que vai ser denominada feminina, né, que vai ter o gameta feminino, e vai sair uma planta que vai ter o gameta masculino. Exatamente. Eu vou mostrar aqui para vocês, vamos lá. Então, saiu uma planta que tem um gameta masculino e a outra que tem um gameta feminino. Como vocês podem ver aqui, a gente tem gametófito masculino e gametófito feminino. O nome do gametófito, no caso, o nome do gameta, né, masculino é chamado de anterozóide, né? Os anterozóides
vão ser gametas masculinos flagelados, eles vão ter flagelos, o que vai fazer com que ele nade, exatamente. Quando tiver uma gota de água, na presença de água, esse anterozoide ele vai nascer. E olha que coisa legal que acontece. Então vai estando num ambiente lá, né? Que a gente vai ter o gametófito masculino, né, que é a plantinha masculina, e a plantinha feminina. Cai uma gota de água em cima da planta, né? Em cima do gametófito masculino, que seria a planta masculina, esses anterozoides que estão lá, eles vão nadar até a planta feminina, que seria o gametófito feminino. E lá no gametófito feminino vai ter o gameta feminino, que é chamado de osfera. Osfera. Então, esse anterozoide ele vai fecundar a osfera, né? Ao fecundar a osfera vai dar origem, no caso, a um esporófito que a gente chama de jovem, né? Um esporófito jovem. E esse esporófito jovem vai ter a presença de quê? De esporos. Então a gente estava numa fase sexuada, onde a gente teria dois gametas, né? Um anterozoide e a osfera. Ao fecundar, formou um esporófito. E esse esporófito vai ter o que dentro dele? Esporos. E lembra lá que o que acontece com os esporos? Eles vão amadurecer, a cápsula vai abrir, vai cair no chão e vai nascer novas plantas, reiniciando todo o ciclo. E é assim que ocorre a reprodução das briófitas. E vamos seguindo. As briófitas elas também possuem um papel na recuperação de áreas degradadas. É isso mesmo, galera. As áreas degradadas, no caso, né, essas briófitas, elas, por elas ter essa facilidade de se encontrar em qualquer lugar, elas vão ser as primeiras a nascerem. Então, elas vão ser chamadas de pioneiras, né? Pois se desenvolve primeiro durante uma colonização. Então, se tiver uma área degradada, essa planta ela vai nascer primeiro, ela vai ser uma pioneira, né? E ela vai preparar o solo para que plantas de grande porte possam também nascer e sobreviver nesse local. Né? Elas liberam substâncias que contribuem para a formação do solo, aumentando a umidade do solo, que as plantas precisam de umidade, e fazendo com que outras plantas possam se desenvolver. Exatamente. E aqui chegamos numa questãozita sobre briófitos para a gente responder agora, nesse momento. Bem, não precisam vocês copiarem isso no caderno, isso é só para a gente responder no momento que a gente está vendo a aula, vocês pausam o vídeo e já lê, e eu vou ler com vocês e a gente vai responder, beleza? Vamos lá. As briófitas são plantas que possuem pequeno porte, né? A característica que impede que essas plantas atinjam um tamanho maior então quer saber qual é a característica que impede com que essa planta atinja um tamanho maior. E as alternativas são A ausência de vasos condutores de seiva, B, a presença de rizóides, C, a presença de filóides, D, a presença de frutos e a presença, a ausência no caso, né? A ausência de frutos e a ausência de flores no caso. Gente, qual seria? O que é que impede com que as briófitas não alcancem um grande tamanho? Gente, seria primeiramente aqui a letra, no caso A ausência de vasos condutores de seiva. Lembra lá que por não ter esses vasos, ela vai ter que fazer o transporte de célula a célula, o transporte de água, no caso, de célula a célula, e assim ela não vai conseguir ter um grande tamanho por conta disso. Beleza? Seguimos. E aí chegamos nas pteridófitas, né? As pteridófitas, elas são plantas, né, que conquistaram já o meio terrestre, né? Pois elas são plantas que vão possuir os vasos condutores de seiva. Ao contrário das briófitas, vão ser plantas maiores, elas já conseguiram sair mais desses locais, né, que são úmidos no caso, mas ainda a grande maioria é local úmido, né, mas elas já conquistaram mais o ambiente terrestre, né, já foram vistos em diversos ecossistemas, né, isso porque possui vasos condutores de seiva, né, a seiva, né, que seria água e nutrientes, já vai chegar lá no topo da folha com tudo, né, então vai permitir até que essas plantas possam ser de um grande porte, né, não tão grande, mas de um porte maior que as briófitas, né, então são capazes de transportar água e nutrientes, né, como a seiva pode ser levada com facilidade para toda planta, as pteridófitas conseguem atingir tamanho maior que as briófitas, exatamente, óbvio.
Exemplo das pteridófitas mais conhecidas é a xaxim, as samambaias e as cavalinhas. Bem, atualmente essas plantas eu acho assim que é um pouco de desvalorização até, né? Boa parte das pteridófitas elas são só utilizadas para ornamentações. Muitas pessoas utilizam as samambaias principalmente para ornamentar os seus jardins e casas. Eu acho que a gente deveria ter uma atenção maior para esses tipos de plantas, né? Antigamente, quando também não se tinha bucha para a gente se lavar no banho, as pessoas usavam a cavalinha, né? E essas cavalinhas elas serviam para as pessoas se limparem no banho, né? Limparem alguns objetos, né? Então as pteridófitas, por serem maiores, elas já vão apresentar um caule, já vão apresentar uma folha e raiz, já é diferente das briófitas. Por quê? Por que, professor, é diferente? Porque nas briófitas a gente não tinha. Porque nas briófitas a gente não tinha vasos condutores de seiva. E aqui a gente já tem vasos condutores de seiva, o que permite com que essa planta tenha bem definido um caule, uma folha e raiz. Beleza? Então, a maioria delas se desenvolve em lugares sombreados e úmidos, né? Claro, elas ainda continuam com essa característica, né? Por quê? Porque elas vão precisar de água ainda para se reproduzir, né? Então, notem, quando a gente tem que abrir a nossa mente. Por que essa planta vive em local úmido? Porque ela vai precisar ainda de água para se reproduzir. Então, porém, com a presença dos vasos, né, de seiva, elas conseguem se distribuir por um número maior de ecossistemas. Então, a gente já pode encontrar ela em vários ecossistemas, desde que tenha umidade, né, e tenha locais sombreados, né. Alguns podem apresentar também estruturas chamadas de rizoma. Bem, gente, esse rizoma é como um caule subterrâneo, ele vai ficar lá embaixo, né, é um caule que vai ligar várias plantinhas desse caule, ele fica embaixo da terra, beleza? Alguns podem apresentar uma estrutura, no caso chamado rizoma, né, que eu acabei de falar, e como as briófitas, as pteridófitas, elas vão possuir uma importância ecológica também na manutenção do solo, além de servir de alimento e abrigo para diversas espécies de animais, né? A sua reprodução vai ter o quê? Alternância de geração também, né? Então a gente vai ter uma fase que seria denominada como sexuada, onde a gente vai ter o quê? Gameta feminino, gameta masculino. E uma fase no caso, que seria assexuada, né? Uma fase sexuada com gameta feminino e masculino e uma assexuada, no caso, com presença de esporos, beleza? Então, uma nova planta é formada e produz suas folhas por meio de um embrião formado, no caso, pelo encontro dos gametas masculino e feminino. Quando a gente fala de encontro de gameta masculino e feminino, seria uma fase, no caso, sexuada, beleza? A produção de esporos acontece na face inferior dessa folha. Se você pegar uma folha de samambaia, a gente vai ter umas bolinhas vermelhinhas, né? No caso, e essas bolinhas vão ser chamadas de soros. Exatamente. E nessas bolinhas vai ter presença de esporos, como nas briófitas. Lembra que a gente tem os esporos lá nas briófitas, né? Então a gente vai ter esporos nesses soros. E quando esses esporos eles estão maduros, eles vão cair, né, no solo e vão germinar. E aí vai nascer uma nova plantinha, uma pequena plantinha que eu vou explicar para vocês. Então, eles espalham no meio ambiente e germinam formando uma pequena planta, né, em que os gametas são produzidos e se encontram. Bem, aqui, gente, a gente vai ter o esporófito. Lá, vocês sabem que o esporófito, né, ele é responsável por produzir o quê? Esporos. Né? Óbvio, esporófito produz esporos, né? Então a gente vai ter os soros, que são essas bolinhas aqui, ó, como nessa imagem vocês podem ver, ó, essa bolinha aqui, ó. E quando esses esporos eles estiverem maduros, eles vão ser liberados, né? São liberados aqui, como vocês podem ver, ó, liberação dos esporos, caiu no solo, né? Germinou, nasceu uma pequena planta. Essa plantinha pequenininha que vai nascer é chamada de gametófito. E a fase do gametófito, no caso, vai ser a fase onde a gente vai ter a presença de dois gametas bem definidos. A gente vai ter um gameta masculino, né, que é chamado de anterozoide, e um gameta feminino, perdão, que é chamado de osfera. Então, o nome dessa plantinha que formou, que é o gametófito, é chamado de prótalo, né? Prótalo. Então, esse prótalo é uma pequena plantinha, é o gametófito. O importante desse prótalo, que eu quero que vocês entendam desse prótalo, é que a gente vai ter aqui
os dois gametas bem definidos. A gente vai ter a osfera e a gente vai ter, no caso, o anterozoide. Aí você diz, professor, mas não é só na presença de água? Aí o protalo, gente, e o legal é que ele vai armazenar água. Então, ele vai armazenar água e ele vai fazer com que o anterozoide nade até a osfera e fecunde. Fecundou a osfera, nasce o esporófito jovem, que seria outra plantinha, outra pteridófita, nesse caso aqui uma samambaia. E assim se reinicia. E assim ela vai ter os soros vai ter os esporos vão cair novamente. E assim segue o baile, beleza? Vamos lá. E aqui, questãozita novamente sobre pteridófitas. Vamos lá. As pteridófitas, diferentemente das briófitas, são plantas vasculares. Por quê? Tem vasos condutores de seiva, ou seja, que possuem vasos condutores. Apesar dessa diferença, esses dois grupos ainda apresentam características em comum, tais como... Então, nessa questão, a gente tem que identificar qual seria a característica comum que é compartilhado entre as briófitas e as pteridófitas. Então, vamos lá. Letra A, presença de folhas e sementes. Será isso? Letra B, né? A dependência de água para reprodução. Letra C, a fase gametófita dominante. Letra D, a fase esporofítica dominante. E letra E, a presença de flores e frutos. Gente, vamos aqui dar uma eliminada. A fase gametófita é dominante? Não. A fase esporofítica também é dominante? Não. A presença de flores e frutos? Pteridófita e briófitas têm flores e frutos? Não. Não possuem nem sementes, como vai ter flores e frutos, né? Então, elimina também. E a gente chega aqui, né? Presença de folhas e sementes. Não tem sementes. Então, ficamos com a alternativa B. Elas dependem, sim, de água para se reproduzir. É por